Olá a todos! Esse vídeo é para falar um pouco com vocês sobre as características centrais do transtorno do espectro autista. Então, primeiro, um rápido esclarecimento, a principal referência teórica que nós usamos atualmente para dar um diagnóstico é o Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, produzido pela Associação Americana de Psiquiatria, que foi atualizado em 2013 e atualmente na sua quinta versão é o DSM-5. Então, se alguém quiser dar uma olhada na referência do que eu vou explicar hoje, pode consultar o DSM-5. Então, vamos conversar um pouco sobre quais são as características que nos levam a pensar num diagnóstico de transtorno do espectro autista, ou TEA para abreviar. Tem dois grupos de sintomas, que a gente precisa investigar. Um deles é a comunicação social. E o que são os prejuízos na comunicação social? São essas dificuldades não só para se comunicar, mas também para interagir com as outras pessoas. E todos os comportamentos que são necessários para a gente conseguir fazer isso de uma forma eficiente. Por exemplo, olhar nos olhos, responder ao nome quando chamado, interagir numa brincadeira, brincar com outras crianças, usar de brincadeira simbólica, usar e compreender bem gestos, como o gesto de dar tchau, vem cá, sim, não, com a cabeça, apontar, trocas de olhares, compartilhar o olhar, compartilhar a atenção, brincadeiras de faz de conta, brincar com as outras crianças e não só brincar sozinho, manter uma conversa, desde que seja adequado, já dependendo da idade. Então, vai e vem da conversa com a troca de turno, responde minha vez, sua vez, trocas nas brincadeiras, então minha vez, sua vez. Tudo isso compõe esse primeiro grupo de sintomas, que é o que nós chamamos de comunicação social. Então, muito mais do que só assim que eu estou dizendo, de como eu me comunico, eu também estou falando da minha intenção de me comunicar e de interagir com o outro. O segundo grupo de comportamentos é o que a gente chama de um padrão repetitivo, estereotipado, restrito de comportamentos, interesses e atividades. É um nome grande, mas vamos explicar um pouco. O que isso inclui? Isso inclui as clássicas estereotipias, que são muito conhecidas, como balançar as mãos, se balançar para frente e para trás, andar na ponta dos pés, girar em torno de si mesmo, correr de uma forma estereotipada. A gente pode ter também as estereotipias vocais, como ficar fazendo alguns barulhos inteligíveis, repetir o que o outro fala, como a gente chama de ecolalia, por exemplo. Qual é o seu nome? E a criança repete, qual é o seu nome? E também pode ser o uso estereotipado de objetos. E o que é isso? Brincar de uma forma pouco usual com o objeto. Então, ao invés de brincar com o carrinho, eu vou enfileirar, eu vou empilhar as coisas, eu vou brincar com a rodinha do carrinho. Dentro desses comportamentos, a gente também tem uma área que é a inflexibilidade, ou um padrão mais ritualizado de fazer as coisas, muita dificuldade com mudança, então quer sempre comer sentado no mesmo lugar, usar sempre o mesmo copo, fazer sempre o mesmo caminho, fazer as coisas sempre numa determinada ordem, dificuldade de lidar com imprevistos, combinamos isso, se for diferente pode se desorganizar muito. E a gente tem ainda mais duas partes, Uma delas é alterações no interesse. Então, um interesse que pode ser fixo e restrito. Ele pode ser anormal no foco. Então, a criança gosta muito de ventilador, por exemplo, gosta muito de meios de transporte público, de alguma coisa eletrônica, sabe tudo daquilo, só fala disso. E também pode ser na intensidade. Então, ele gosta de carrinhos, mas só gosta de carrinhos, só quer ter carrinhos, só quer brincar disso, não aceita outra coisa, não muda a brincadeira. Então, carrinhos, dinossauros, bloquinhos, então, e tem um interesse muito fixo e restrito nisso.
E por último, algo que é muito comum são as alterações sensoriais, que incluem aí ser mais sensível ou ser menos sensível a qualquer tipo de estímulo dos nossos sentidos. Então pode ser visual, pode ser tátil, pode ser gustativo, pode ser auditivo, que é muito comum. Então quando tem muita sensibilidade a barulho, pode levar a mão ao ouvido, ficar muito irritado, pode ser muito sensível ao toque, se incomodar com algumas texturas, etiqueta da roupa, ou pode explorar sensorialmente o ambiente, leva tudo na boca, cheira tudo, gosta de passar a mão e sentir as texturas. E um que também é muito frequente aí nessa parte sensorial é a seletividade alimentar. Pode ser pelo gosto, mas frequentemente também é pelo tipo de textura do alimento, ou pela cor do alimento, e a criança acaba comendo só um tipo de comida, assim, né? Ou restringe e não come determinado grupo alimentar ou determinada textura do alimento, né? Então, para a gente dar o diagnóstico, vai precisar ter comprometimento nessas duas áreas, né? Uma coisa que é importante lembrar disso é assim, é um espectro. Então eu tenho pessoas mais comprometidas, com mais dificuldades, pessoas com menos dificuldades. Não precisa ter todas essas características que eu falei aqui, né? Então, se você conheceu uma pessoa com autismo, você conheceu uma pessoa com autismo. Você não sabe o que é o autismo, né? Então, não dá para ficar comparando, dizendo um tem isso, o outro tem aquilo, porque é um espectro, comprometimentos diferentes. A gente tem que tentar entender e respeitar as individualidades, as particularidades de cada um, né? Eu espero muito que esse vídeo ajude não só a entender um pouco mais do transtorno do espectro autista, mas também diminuir o estigma que muitas vezes está relacionado não só ao TEA, mas a outros transtornos mentais, tá? Quem trabalha e convive com essas pessoas e essas famílias, né, sabe o quanto, na verdade, nós aprendemos constantemente com eles. São muitas lições aí que a gente tem, né? É claro, assim, não é um caminho fácil, né? Assim, o caminho é longo, mas também é muito reforçador, assim, sabe? A gente realmente é muito gratificante, né? Então eu espero que esse vídeo possa ajudar a entender um pouco o que é, né? E a diminuir o preconceito que se tem com isso, tá? E por último, uma coisa que é essencial, né? Nós não precisamos esperar diagnóstico para encaminhar para a estimulação adequada. Então, se a criança está com qualquer atraso que seja, né, a gente pode encaminhar para a estimulação adequada. No mínimo, vamos avaliar com cuidado, encaminhar para um profissional se a gente achar necessário, tá bom? Muito obrigada!